eu preciso olhar para o contexto de quais são as execuções que deverão ser realizadas, então quais são as entregas que eu vou fazer e qual que é o nível de prioridade que elas devem ser feitas com o momento que a obra se encontra. Porque o nosso cérebro, por mais que ele não esteja focando naquela questão, ele no subconsciente está continuando procurando a solução. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformando em eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta, Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de Marte aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre planejamento de execução de obra. Eita. Exatamente. Bom, primeiro, né? Por que a gente vai falar sobre esse tema? Vamos contextualizar aqui. Sim. É muito comum, por exemplo, eu receber perguntas ou mesmo conversando com eletricistas, o seguinte tema aparecer, né? Cara, peguei uma obra legal, obra grande de 30, 40, 60 dias, mas me enrolei todo nas entregas, atrasei. E o que acontece quando eu atraso uma obra? Perco dinheiro, né? Sim. Que era para mim estar vendendo ou entregando novos serviços e eu tô no cliente anterior executando porque atrasou. Sim, e esse cliente está com dor de cabeça por conta que tá querendo a obra pronta, por isso vai vir reclamar com você vai ficar com dor de cabeça. E o que é engraçado é que a gente começa a analisar o que é que acontece para que a gente atrase. Ou a gente planejou errado, ou até planejou certo, mas não executou o que devia executar. Sim. Né? Então, o que a gente vai falar aqui tem a ver um pouco sobre uma organização que você tem que fazer durante o processo de entrega do serviço, só que é uma organização de fato, porque, via de regra, eu sei que você não planeja nada, na verdade. Vai lá, vendeu, leva as ferramentas e começa a execução. E agora, começa por onde? E aí é durante o serviço, ali no cliente, que você começa a escolher por onde você vai começar. Sim. Em obras pequenos reparos, ok fazer isso. Você não vai ficar lá um tempão planejando. Não, você vai lá e executa. Sim. Só que fazer a mesma coisa que em pequenos reparos numa obra grande... é pedir pra falhar. Exatamente. É um tiro no escuro. Você pode acertar? Pode acertar. Mas há grande chance de errar. Então, pra que dar margem? É só acender a luz. Quer fazer o planejamento. E aí, o que acontece? Eu li um livro uma época, chama A Única Coisa. Eu nem lembro agora o nome do autor, mas o nome do livro é A Única Coisa. E ele fala muito a respeito de hierarquização de atividades ou de coisas a respeito de nível de importância. Ele fala no livro, por exemplo, que a gente é mestre em fazer coisas que são irrelevantes. Sim. Mestre, fazer coisas que não servem pra nada e eu vou lá e faço essas coisas primeiro do que as que são mais relevantes. Sim. É incrível como a gente é mestre mesmo, né? Eu tô falando pra vocês aí, mas serve pra mim esse podcast também, porque muitas vezes eu preciso me organizar e ser mais produtivo, né? Então eu quero que você entenda que nós estamos abraçados nessa brincadeira aqui, mas é claro, trazer um conhecimento que nós temos e que pode ajudar você de repente, tá bom? Só pra contextualizar, essa única coisa é mais ou menos o seguinte, né? O livro faz uma reflexão na seguinte profundidade. Ele fala pra você fazer sempre uma pergunta, que é: qual a única coisa que, se eu fizer agora, todas as outras se tornarão menos importantes ou irrelevantes? Então, esse nível de reflexão é bem interessante. Às vezes, até se tornam desnecessárias. Isso é legal. Sim. Porque significa trazer você para o presente de o que de fato eu preciso fazer agora. Sim. Né? Sabendo desse contexto, imagina criar um planejamento onde você estrutura a execução, que é o nosso tema do podcast, e estrutura uma execução com base na hierarquia de nível de importância das coisas. Porque, por exemplo, né, só para ser bastante
sei lá, prático aqui com esse nosso início de podcast. Eu sei que eu tenho que instalar a tomada, mas por qual motivo que eu vou começar a desembalar as tomadas e interruptores, sendo que eu ainda nem passei os cabos elétricos nas caixinhas? Exatamente, você está perdendo tempo. Everton, mas pô, desembalar uma tomada é 30 segundos. Só que no seu cliente você coloca 30, 50, 100 tomadas. Entende o nível de reflexão que nós estamos trazendo aqui? Então assim, vou desenhar um planejamento. Quais são as coisas que eu devo fazer e que são extremamente necessárias e que ao passo em que eu vou fazendo, todas as outras se tornam irrelevantes ou desnecessárias. Sim. Óbvio, né? Não tem, é difícil falar que terão coisas que se tornarão de fato desnecessárias, mas que são irrelevantes. Ok, pode acontecer. Né? Porque abrir uma caixinha, abrir uma embalagem do interruptor é irrelevante se eu não posso instalar ele, pô. Sim. Né? Ok? Então a gente vai seguir essa temática com base, esse podcast, né, com base nesse contexto do livro A Única Coisa, para que a gente consiga despertar em você essa questão de refletir o que de fato devo fazer, o quanto isso é importante para que eu possa seguir com as minhas atividades ao longo da jornada de entrega do serviço para o meu cliente. Certo, Gabriel? Certíssimo. Então, bora lá, vamos começar o podcast aqui, que já enrolei pra caramba aqui pra falar o que tinha que falar. Enrolou, mas tecnicamente, você já até começou respondendo a primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta era, antes de entendermos o planejamento da obra em si, eu explicar brevemente o que é o método A Única Coisa. Legal. E tem até que o nome, a gente tem um roteiro aqui na mão, né, pessoal? Falei que eu não lembrava o nome do autor, mas tá o nome do autor aqui, né, que é o Gary Keller e o Jay Papasan. Isso aí, né? Então eu expliquei essa parte aqui, né? Mas só pra se contextualizar, eu entender qual que é a única coisa que eu devo priorizar fazer agora, que ao fazê-la, todas as demais se tornam irrelevantes ou desnecessárias. Bom, já deixei um contexto bem interessante sobre isso. Vamos lá então pro tópico 2 então, Gabriel. Bora. Como que um eletricista pode aplicar esse conceito ao planejar um projeto? Legal. Vamos pôr como exemplo aqui uma instalação de uma casa inteligente? Perfeito. Então imagina que eu vendi mesmo, né? A gente vendeu uma instalação de automação residencial para um apartamento, 83 metros quadrados, um apartamento de médio alto padrão. E aí eu preciso me organizar para começar a fazer a execução da entrega desse serviço. Só que durante o processo eu tenho clareza de algumas coisas. Não estou sozinho na obra. Sim. Né? Então tem eu, o empreiteiro fazendo a parte civil e vai chegar a marcenaria também depois para fazer a instalação dos móveis. Então eu preciso, primeiro, né, me planejar. Então o que eu vou fazer? Eu preciso olhar para o contexto de quais são as execuções que deverão ser realizadas, então quais são as entregas que eu vou fazer e qual que é o nível de prioridade que elas devem ser feitas com o momento que a obra se encontra. Sim, porque não dá pra fazer algo que precisa da marcenaria logo no começo. Exatamente. E eu não posso, de repente, para que eu vou levar Bom, no nosso caso, nós vendemos o serviço e o material para o cliente. Então, para que eu vou levar os componentes agora, lá para casa do meu cliente, sendo que eu ainda não passei, por exemplo, a parte de infraestrutura elétrica dos interruptores, por exemplo. Sim. Lembrando que, nessa ocasião, a única coisa que nós tivemos que fazer lá foi passar o cabo de neutro nos interruptores das tomadas. Então a gente tinha uma única coisa para fazer no primeiro dia que a gente foi lá para fazer a execução. A única coisa que era extremamente relevante, porque senão depois eu poderia perder acesso às caixinhas, porque ia ter gesso, acartonado, rebaixamento de teto e tudo mais. A primeira coisa e única coisa que a gente tinha que fazer naquele momento era realizar a infraestrutura elétrica e adequá-la para toda a instalação que nós iríamos fazer depois. Por quê? Porque eu precisava ter o cabo de neutro em todas as tomadas interruptores da residência para que eu pudesse realizar a instalação dos interruptores inteligentes, já que eles precisam do cabo de neutro para funcionar. Sim. E aí, olhando para esse contexto, a gente já sabia, olha, bom, no primeiro momento eu preciso deixar isso pronto, porque deixei isso pronto, eu não tenho nenhum empecilho ali de quem está na parte civil, né, do empreiteiro,
para ele executar o que ele tem que executar e também, obviamente, para dar sequência para minhas atividades. Fiz isso, então coloquei isso no papel. Então a primeira coisa e a única coisa, é fazer essa parte de instalação dos nêutrons nas caixinhas. Legal. Segundo ponto, né? Seria criado nessa ocasião a infraestrutura civil de gesso, em alguns pontos paredes de gesso mesmo, e rebaixamento do teto na maioria dos cômodos, menos em um dos quartos que foi feito. Então eu tinha o seguinte, nós teríamos que fazer a instalação de um circuito de iluminação na sala, né, que envolvia fita LED, só que eu ia falar trilho, né? Trilho de fita LED. E perfil. Teria que fazer a instalação de perfil de LED nessa sala. E como é uma casa de médio e alto padrão, o arquiteto, o projetista, o paisagista ali pegou e fez toda uma estrutura em L que descia até o piso, né? Então imagina que a iluminação sai do piso, ou seja, da altura do piso mesmo, vai para o teto, vira no teto, faz um L no teto, então tem toda uma estrutura. Esteticamente muito bonito. Exatamente. Aí, a gente sabe o seguinte, como eu vou ter que fazer essa instalação do perfil de LED, eu preciso alinhar com o empreiteiro para realizar antes dele fazer o rebaixamento do teto, eu preciso alinhar com o empreiteiro a questão da execução da amarração do rebaixamento do gesso, porque na hora que eu sair cortando, diminuir os problemas que eu possa viver, que é comum, né? Quem aqui já fez, a hora que você corta o gesso rebaixado ali, ceder uma parte porque não está preso no teto. Sim. Né? E aconteceu com a gente. Foi. Imagina se nós não tivéssemos alinhado com ele toda essa parte de posicionamento, né? Então a gente fez lá toda a parte de posicionamento, como é que ia ser, onde que ia ser, para ele fazer todo o reforço. E ele fez, certinho como a gente combinou. Sim. Quando a gente foi executar, a gente teve que mudar uma das dimensões, por causa da distância da marcenaria. Aí foi onde a gente teve que avançar um pouco, e aí saiu da medida que a gente tinha traçado com o empreiteiro, ia ceder, a gente parou, e aí ele fez um reparo pra gente no gesso lá. A gente não resolveu fazer por nós mesmos, porque como a gente não era responsável por essa parte, se a gente faz e depois tem um problema futuro, trinca algo, aí sobra pra gente, né? Então eu falei com ele, foi lá e refez isso. Mas pensa comigo, só pra gente voltar pro contexto aqui. A ideia ali foi, bom, segunda única coisa que nós vamos fazer, vamos preparar os acessos do teto para receber a estrutura civil necessária para quando a marcenaria vier, a gente consiga fazer a instalação do perfil LED. Everton, como assim a marcenaria vier? Lembra que eu falei que vai até o piso? Vai até o piso passando pelo móvel do meio da sala. Então imagina que eu tenho um ripado, né? E nesse ripado sai o perfil LED pro teto, do teto. Então eu não podia fazer o corte do gesso antes, porque senão eu poderia desencontrar com a dimensão desse tal ripado aí. Sim. Foi esse ripado aí que fez a gente mudar a dimensão do perfil, que culminou na necessidade de intervenção do gesso. Então olha só, primeiro, instalação da infraestrutura de nêutron em todos os pontos de iluminação e verificação se na parte de tomada também tinha. Depois, segundo, garantir que não fosse feito o rebaixamento do teto antes da gente definir os pontos de amarração ali, de fixação do gesso, para que a gente pudesse fazer depois a instalação do perfil LED. Porque ele não ia ficar nada feliz se eu falasse para ele que não dava para fazer do jeito que o projetista, que o arquiteto projetou. Não mesmo. Né? Esse foi o segundo ponto. Tá bom. Cara, isso aqui tudo... Everton, mas por que o gesso é uma única coisa, né? Porque se a gente vacila e perde o timing e aí faz o rebaixamento do teto, eu perco a instalação do perfil LED. Sim. Né? Então eu tinha que fazer isso. Aí teria que refazer todo o gesso. Exatamente. Dar um trabalho e dinheiro pro seu cliente também pagar o cara do gesso. Exatamente, né? Depois que a gente fez essa parte inicial, tava tudo lá. Eu poderia sair colocando interruptor em tudo quanto é lugar.
né? Uhum. Mas eu podia fazer isso com uma obra rolando pra cima e pra baixo, os interruptores tudo bonitinho, com tela de vidro ali, touchscreen. Não dava pra fazer, né? Então a gente teve que esperar a obra acontecer. Então olha só, o planejamento ele ocupou uma semana inicial para fazer esses ajustes que eu tô falando, e alinhamento com o empreiteiro, uma semana inicial. Depois de 2 ou 3 meses, depois de 3 meses eu acho que a gente entrou para começar a fazer a instalação dos componentes. Aí nesse momento, de novo, pá, legal, já, tudo que era extremamente relevante nós fizemos. Sim. Agora a gente precisa desenhar o que nós vamos fazer daqui para frente, porque lá teria interruptores em todos os pontos de iluminação, interruptor com tomada 20 amperes em todos os banheiros, eram 2 banheiros e um lavabo, tomadas inteligentes em alguns pontos estratégicos, como por exemplo na mesa da cozinha, no balcão da cozinha ali, né? Tem uma cozinha americana, aí no balcão tinha que ter uma tomada junto com um ponto de interrupção de iluminação. A gente resolveu colocar também inteligente lá. Teria também instalação do perfil LED, teria também instalação de 13 persianas inteligentes. Bastante, rapaz, eu nunca tinha instalado uma persiana. Sabia instalar, mas nunca tinha feito instalação. Então ocupou até mais tempo do que eu havia planejado, né? Fixação no teto, configuração e tal. Mas depois que a gente pegou a manha, foi facinho. Boa. Então a gente tinha que se organizar, porque essa sequência, né, de etapas a serem feitas, depois de concluído tudo, tinha a questão de alinhar com o cliente e fazer a parte de programação de todos os cenários, todas as cenas. Bom, qual que foi a próxima etapa então, depois que a gente voltou para a casa do cliente? Primeiro foi fazer toda a instalação dos pontos de pendentes, iluminação da sala e do perfil LED. Começamos pelo perfil LED. Por quê? Porque depois de tudo posicionado e feito, instalar um interruptor é a coisa mais fácil, pô. Sim. Mas eu preciso de toda a infraestrutura pronta, já com todos os retornos que já estavam passados, mas a verificação se estava tudo ok mesmo. Instalamos fisicamente ali o sistema de iluminação. Então teve LED no armário da cozinha, fita LED, né? Fita LED no armário da cozinha, fita LED no armário da sala, fita LED no armário da lavanderia e o perfil LED. A gente começou por essa estrutura, iniciando na verdade pelo perfil LED, porque depois que você começa a cortar o teto você entende o que é um trampo com poeira. Nossa senhora, né? Tinha muita poeira. Então a gente precisava entender o seguinte: se a gente faz qualquer outra coisa e depois vai pro corte do gesso, além de sujar, e é ruim trabalhar muito tempo assim com poeira, além disso tudo tem a questão de organização mesmo, né? Meu cliente chega lá e vê tudo bagunçado, não. Ruim. Ainda mais para um eletricista classe A. Exatamente, fora do padrão, pô, você é doido, não pode. Então a gente fez primeiro o perfil. Cortamos lá, tivemos que ter uma intervenção. Essa foi a única coisa do nosso retorno na obra. Finalizou essa parte, beleza? Vamos para a parte de fita LED nos armários, né? Finalizou as fitas LED no armário, vamos para o resto da iluminação. Todas as iluminações de todos os cômodos. E aí, isso foi importante, já que a gente descobriu no meio da jornada que o interruptor com tomada geraria um problema pra gente, né? Que ainda era desconhecido até então. Como lá são 2 DRs, e aí eu tenho um DR pro sistema de iluminação e um outro DR pro sistema de tomadas da casa, a hora que a gente liga o interruptor do banheiro, tomada com DR, tomada com interruptor, e usa o mesmo neutro, usa um neutro diferente no interruptor e na lâmpada, tá pegando essa visão? Tem um neutro na lâmpada para acender a lâmpada e um neutro no interruptor, porque ele precisa de neutro. Só que o neutro que eu uso no interruptor tem que ser um neutro de pelo menos 2,5 mm². Por quê? É o neutro da tomada, é só um neutro para a lâmpada e para a tomada.
Então, o único neutro de 2,5 mm² é o neutro da tomada. Eu não posso usar o neutro da iluminação. Então eu já uso da tomada. Só que o neutro da tomada não é o mesmo da luz que está lá em cima, né? Da lâmpada. A hora que eu tenho lá no quadro um DR para um sistema de iluminação, um outro DR para tomadas, aperto o botão para ligar a luz, cai o DR. Galera, assim, ó, a gente resolveu, descobriu ali, mas na hora eu fiquei, caramba, o que é? O que tá acontecendo? Aí eu falei, quer saber? Não vou investir tempo agora para resolver algo complexo. Naquele momento era complexo, depois tornou simples. É aquele negócio, quando a gente não sabe é complexo, depois que a gente sabe fica fácil, né? Sim. Era complexo, não vou... Pode ser que seja o interruptor, pode ser que seja a instalação. Vou abandonar por enquanto isso e vou terminar todo o processo de iluminação. E aí a gente colocou e a gente acabou invertendo a ordem dos fatores ali, mas a gente deixou essa questão que estava com problemas para depois. Por quê? Se eu consigo adiantar toda a parte de iluminação de todos os cômodos antes, eu já terminei 70% do negócio. Sim. Se eu fico imerso num problema ali, tentando resolver, eu perco um dia às vezes. Não foi isso que aconteceu, mas eu perderia um dia, por exemplo, e a sensação que eu saio da obra é que, putz, não consegui fazer quase nada hoje. Sim. E não tem coisa pior do que isso, pô. E o legal é isso que eu aprendi, o nosso cérebro ele é maravilhoso. Quando você tá preso em um problema e não sabe como resolver, sai, vai fazer outra coisa. Eu via isso muito dos professores. Tá preso numa questão? Faz as outras questões. Quando você terminar todas, volta nela. Porque o nosso cérebro, por mais que ele não esteja focando naquela questão, ele no subconsciente tá continuando procurando a solução. Tá procurando e você tá fazendo as outras. Quando você volta, você... tá aqui a solução. Tava na minha cara, mas eu não tava vendo. Mas seu cérebro, ele tava trabalhando todo esse tempo. Agora, se você fica somente nessa questão, você vai solucionar no mesmo tempo, só que você só ficou nessa questão. E faz todo sentido isso. Né? Faz todo sentido isso, porque eu não tinha pensado dessa forma, mas não intencionalmente você fica com aquele negócio na cabeça, né? Sim. Faz todo sentido, porque a gente não tem o costume de começar a ver uma coisa agora e depois do nada a gente se depara com essa mesma coisa depois, vamos supor, tô falando com você de carro azul e de repente eu vejo o carro azul na rua e lembro da conversa que eu tive agora, ou seja, isso aqui ficou na cabeça trabalhando, né? Foi. Perfeito, porque olha só o que aconteceu, vou te falar então essa história desse BO. Quando deu o problema, eu falei, não é possível, cara. Não. Aí eu olhei e falei, não, eu acho que o interruptor tá com problema. Falei, não vou ficar testando o interruptor agora. Vou sair aqui, vou ligar todos os interruptores que são interruptor simples aqui. E sair ligando tudo que é interruptor. Tá. Beleza. O dia inteiro, ligando interruptor o dia inteiro. Legal. Chegou no final do dia, eu falei, poxa, não vai dar tempo de resolver, mas eu vou dar uma olhada agora naquele BO lá do banheiro da suíte. Fui lá, olhei, aí veio na mente, cara, o quadro parece que tem umas paradas diferentes lá, o quadro de disjuntor. Deixa eu dar uma olhada no quadro pra ver. A hora que eu chego no quadro lá e vejo 2 DRs. Falei, opa. Aí como a casa tava totalmente vazia no meio da obra, eu desliguei todos os circuitos aqui. Fui lá e desliguei o DR1. Pum, iluminação. Apagou todas. Opa. DR2, iluminação ficou acesa. Fui lá medir a tomada. Falei, caramba, é o neutro, cara. A desgrama do neutro que eu usei. Né? Claro que também isso... foi facilitado pelo fato de conhecer tecnicamente a instalação e conhecer a parte teórica também. Sim. Então assim, eu conheço na prática e eu conheço na teoria também o funcionamento, o comportamento do DR, e aí foi fácil assimilar isso. Talvez uma pessoa sem esse conhecimento teórico teria um problema. Sim. Né? Mas... essa é a importância da teoria, porque muitos desprezam a teoria. Exatamente. Então imagina você aqui, ó, né, se deparar com um problema e lembrar que, poxa, o DR funciona em função de todos os retornos que ele recebe. Então entra por ele, sai por ele, ponto. Aí eu vejo 2 DRs lá e eu lembro que eu usei um neutro da tomada e eu tenho a lâmpada acendendo. Até associar e casar com essa informação, falei, caramba. Aí eu associei, vamos ver se é isso mesmo. Eu tinha uma hipótese, era certeza? Não era certeza. Aí já era o quê? Umas 19 horas isso. Eu já ia sair porque eu ia voltar no outro dia.
Falei, quer saber? Vou fazer um teste. Não vou dormir com essa pulga atrás da orelha. Fui lá, olhei lá o neutro, porque como era teto rebaixado, eu só peguei, tirei a lâmpada, peguei ali, saquei o neutro, peguei um neutro por fora do interruptor aqui assim, coloquei na lâmpada, testei e funcionou. Falei, é isso mesmo então, beleza. Não é o dispositivo. Posso voltar para casa e depois amanhã eu venho e resolvo. Ou seja, a única coisa foi ligar só interruptores de iluminação aquele dia. Quando eu deparei com o primeiro problema, ele desvirou a única coisa e virou a segunda coisa. Sim. Aí eu fui no outro dia, a minha única coisa era fazer todos os banheiros. Por quê? Porque eu precisava resolver esse BO, porque eu sabia também que dependendo da infraestrutura, eu teria que abrir o teto para resgatar um neutro. Na suíte não precisou. Ufa. No lavabo não precisou. Ufa. Mas no banheiro comum social precisou. Tive que fazer um buraco no teto porque eu não sabia. E olha só a importância de ter o conhecimento, né? Como eu não tinha essa visão, foi a primeira vez que aconteceu de fazer uma instalação de automação residencial em um apartamento que tem 2 DRs. Já tinha feito as duas coisas, mas instalação em locais que tem 2 DRs e automação residencial, mas nunca unindo essas duas peças do quebra-cabeça. Aí o que acontece é que eu não me preparei, porque talvez a única coisa, junto com a estrutura lá do teto do perfil LED, também seria preparar os neutros do banheiro que fosse o mesmo neutro do circuito de tomada. Só que não era a única coisa para mim, por quê? Porque eu não sabia. Sim. Né? Legal. Resolveu. Ok. Né? E aí a gente continua. Quais os níveis de importância depois? Então a gente começa a fazer as instalações de tomadas, só tomadas, depois as instalações dos dispositivos, depois a instalação das persianas, depois a instalação da rede, depois a instalação e a configuração dos dispositivos na rede. E a última coisa que eu fiz foi a instalação da fechadura eletrônica. Né? Aí no final a gente conecta tudo esse negócio e faz a conectividade, né? Sim. Por que eu contei esse monte de coisa aqui? Aliás, nosso roteiro acho que já foi lá pro final, sem a gente ter nem, né? Ah, tá legal esse podcast. Foi, né? Então acabou, eu pulei aqui os nossos roteiros, mas eu acho que foi interessante. Porque o que acontece? Eu preciso me organizar para não cometer erros desnecessários durante a execução. Então eu tenho que sair sabendo o que eu vou fazer. Eu crio um planejamento. Sim. Só que tem uma frase que eu ouvi, não sei de quem, não lembro quando, né? Que é assim, ó, o plano não resiste ao campo de batalha. O plano não resiste ao campo de batalha. Ou até mesmo o campo minado. Já viu, o planejamento não resiste ao campo minado. Sim. Mas, por exemplo, quando eu falo assim, ó, o campo minado, beleza, que é uma armadilha, né? Mas quando eu falo o plano não resiste ao plano de batalha, quer dizer o seguinte, eu planejo. Quando eu vou executar, vai acontecer alguma coisa. Vai. E aí você tem que contornar isso. Exatamente. O caso da tomada lá do banheiro foi clássico, né? Sim, não tinha como você planejar antes, porque você não sabia. Exatamente. O teto cedendo lá no... não tinha como saber. Exatamente. Então, a gente cria um planejamento, só que o fato de ter um planejamento te dá um guia. Talvez se eu não tivesse um planejamento ali, eu teria parado para resolver o problema do banheiro e teria perdido um tempo desnecessário. Sim. Né? Porque minha meta naquele dia era instalar todos os interruptores da iluminação. Né? Não foi 100% que eu fiz, mas eu cheguei próximo disso. E aí depois eu consegui no dia seguinte resolver os BOs dos banheiros, que era a parte de tomada e iluminação. Agora, qual que é a reflexão aqui? A única forma de eu conseguir honrar ali meu compromisso de tempo é eu olhar para ele. Sim. Se eu não tiver acompanhando, falando assim, poxa, eu deveria estar no estágio X, mas eu estou no estágio Y, eu vou meter os pés entre as mãos e vou acabar me atrasando. Sim. Que aí você vai se perguntar, por que eu não estou lá ainda? Ah, é porque eu tô nesse interruptor aqui que tá me atrasando. Opa, então deixa. Mas por quê? Você pensou. Mas se você fica ali, ó, você tá atrasando a obra. Talvez esteja atrasando o serviço de outra pessoa. E pior, talvez você esteja rasgando dinheiro de verdade.
E não só porque você vai ficar mais tempo na obra, mas porque você de repente contratou um ajudante e paga diária pra ele, pô. Sim. Aí você contrata o ajudante, paga diária, ele vai ficar mais alguns dias com você, é mais alguns dinheiros que sai do seu bolso. Entendeu? Então, pra ele é ótimo. Pra ele, tá lindo, né? Aí não, vai lá na tomadinha, vai lá na tomadinha, né? Mas dinheiros no bolso. Ou seja, planejar te faz ganhar mais dinheiro ou até mesmo evitar perder dinheiro, ou até mesmo os dois. Eu acho que os dois, né? Ganhar mais dinheiro e perder menos. Sim. Aí eu fico mais rico, né? Com certeza. Não é isso? Cara, eu acho que é isso. Qual foi o seu despertar aí desse nosso podcast de hoje, hein? Meu despertar foi justamente a tomada com o interruptor e tomada. E tomada junto, que você não ficou focado ali. Você deixou de canto, foi fazer as outras atividades, que virou sua única coisa. Depois, deixa eu retornar ali pra ver se... fazer esse teste aqui, nessa hipótese. Sim. E foi pra casa, beleza, testado, não é mais uma hipótese, sim um fato agora. Então, é você não ficar focado em um único problema. Isso, legal. Paralisou ali, foca nas outras coisas, depois volta naquilo. É isso aí, muito bom. Eu acho que o meu despertar é que... acho que uma das últimas coisas que eu falei, né? Que você não se planejar, você vai perder tempo. E muitas vezes você perde tempo, o seu dinheiro, e você pega de tempo e ainda rasga dinheiro, que é o caso do ajudante, você acabar pagando diárias a mais só porque você não se organizou na entrega, na execução. Faz sentido para vocês? Qual foi o seu despertar? Compartilha com a gente. Compartilha esse vídeo também. Curte o nosso vídeo. Eu espero vocês no nosso próximo episódio do podcast Eletricista Classe A na próxima quinta-feira. Até lá.